Oi, voltei. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre leitura, sobre livros, enfim, e algumas dicas que podem te ajudar a absorver uma maior quantidade de informação. Eu sei que no curso de Relações Internacionais, assim como em outras graduações, estou focando aqui em RI porque foi também a minha experiência, a gente tem muita coisa para ler, é muita coisa para absorver e às vezes a gente fica um pouco perdido diante de tantas coisas, a gente pega um texto que tem uma linguagem um pouco mais árdua e que a gente precisa se debruçar um pouco mais para poder prestar atenção e entender e compreender os conceitos. Por isso, durante o período da graduação, agora depois, fazendo pós-graduação também, eu percebi que algumas dicas têm me ajudado nessa absorção do conteúdo e que tem feito com que essas informações permaneçam fixas na minha mente, ou pelo menos guardadas, e elas venham à tona no momento certo a serem utilizadas. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco dessas dicas que vão ajudar a aprimorar um pouco mais o conhecimento e na absorção também. Então vamos lá. O primeiro passo é, falando sobre uma temática específica, você vai pegar um artigo ou um livro que você vai ler, você precisa reter aquela informação. A primeira coisa que a gente acaba fazendo é, durante a leitura, grifar ou passar o marca-texto nas informações que você considera mais importante. E isso é realmente essencial para que você possa identificar posteriormente quais são os pontos mais importantes do texto sem ter que ler o texto completamente mais uma vez. Além disso, além de grifar, uma outra dica é escreva comentários a esses grifos que você fez. Ah, mas eu acho que eu não tenho nada para comentar, é só algo que é muito óbvio e tal. Mas coisas que têm me ajudado, vou usar como exemplo esse livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, porque eu risquei muito o bichinho. Tá tudo escrito de lápis. Em algumas partes eu grifava e tinham coisas que eu queria comentar, coisas que me relembravam outras questões teóricas, ou me relembravam outros livros ou outras situações. Mas tinha momentos de falas, ela fala muito sobre a indústria da beleza, feminismo e tal. E tinha momentos que ela retratava algumas situações que acontecem, como violência contra a mulher, ou questões de bulimia, anorexia, cirurgias plásticas, enfim, muitas outras coisas. Que eu lia, sabe aquelas coisas que a gente lê e fica, meu Deus, como assim? Por que não escrever isso do lado da sua anotação? Vou dar um exemplo pra vocês. Tá de lápis, eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui tem uma frase que fala sobre, ela tá falando sobre a violência contra a mulher. Diz assim: disse também a mulher, multiplicarei teus sofrimentos na gravidez, em dor darás à luz os filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Eu li isso, eu fiquei assim, como assim? Nada a ver. E aí eu escrevi aqui do lado, o quê? Como assim? Ah, mas Ana, o que isso tem a ver? De certa forma, o seu cérebro vai entender que você precisa daquela informação, pois você está dando uma atenção especial para ela. Não só o fato de grifar, mas o fato de escrever também o seu sentimento ao ler aquilo lá. Então, coloque comentários ao redor. Se tiver questões mais teóricas para colocar relacionado, escreva. Coloca coisas que te lembram. Às vezes você está lendo uma coisa e você lembra de um filme que você assistiu. Coloque isso como observação do lado. Esses comentários vão te ajudar a reter ainda mais o conhecimento. E vão fazer com que você se lembre da indignação que você sentiu quando leu aquilo e vai lembrar do que você leu justamente por conta da indignação, ou seja lá, por qualquer outro motivo. Porque achou muito interessante, porque isso te lembrou uma pessoa. Durante o livro tem algumas frases e algumas coisas que eu gostaria de falar para algumas pessoas, eu escrevi o nome das pessoas do lado. Isso faz com que você memorize melhor aquela citação e o entendimento e a compreensão do que está sendo dito. A próxima dica para a nossa leitura 360 é você buscar ampliar os seus conhecimentos para além da plataforma que você está utilizando. Então, eu estou utilizando um livro, um artigo, e que tal buscar por outras ferramentas que possam te trazer outros insights, que de certa forma vão ser conhecimentos complementares que vão te ajudar a compreender não só essa questão, mas a situação macro também, para que isso te possibilite ver outras opções, outras visões também. Vou dar um exemplo mais específico, falando sobre O Mito da Beleza. É um livro sobre feminismo, então, enquanto eu lia esse, eu também li outros livros, mesmo que não falassem especificamente da mesma coisa, estavam no mesmo universo, falando sobre o papel da mulher na sociedade, empoderamento, enfim. Enquanto eu li esse livro que é gigante, eu li esse aqui que é bem rapidinho, O Peso do Pássaro Morto, que é uma série de poemas, eu acho que é poemas, crônicas, enfim, eu acho que são poemas,
que falam, que narram a história de uma mulher de 8 anos de idade até os 52 anos, sobre a trajetória dela em forma de poema. Então, fala sobre mulher, empoderamento, a questão de ter filhos, de como se vê, de se ver em uma posição em que você pode fazer escolhas ao invés de sofrer imposições, enfim. Então, não fala especificamente sobre questões teóricas, assim como esse, mas está no mesmo enredo. Juntamente com livros, que são outras escapatórias, às vezes você está lendo um artigo, se você lê um capítulo de outro livro, isso te ajuda a entender aquilo de outra forma. Eu acredito que filmes, documentários, vídeos no YouTube são ótimas plataformas para poder entender de outra forma também. Enquanto eu li esses livros, eu assisti um vídeo da Madeleine Albright, enquanto ela falou um pouco sobre a experiência enquanto ela estava representando os Estados Unidos na ONU e da forma como as pessoas a viam, não só como representante dos Estados Unidos, ali naquela posição, mas como mulher, de julgarem a roupa que ela tá usando ao invés de prestar atenção no que ela tá falando. Cara, ela tá numa posição muito importante, porque as pessoas estão preocupadas com a roupa que ela tá usando, o sapato, enfim. Então, são questões que, mesmo não sendo iguais, estão no mesmo universo e me ajudam a entender uma mesma questão por diversas perspectivas. Aproveite das diversas plataformas que a gente tem nos dias de hoje. Livros, muitos artigos disponíveis online, muitos livros em PDF também. Uma vastidão de canais no YouTube, de vídeos falando sobre diversas temáticas. O Netflix, assim como outras plataformas de streaming que tem várias produções, mas são fictícias, mas que de alguma forma podem te trazer um insight, uma reflexão, que pode gerar um artigo, pode gerar um estalo na mente de eu preciso me aprofundar nisso porque talvez eu não esteja entendendo muito bem. Então, é uma forma de buscar conhecimento global. A próxima dica que envolve essa questão da leitura mais 360, buscando diversas alternativas que vão propiciar uma maior absorção do conhecimento, é que no momento em que você busca outras visões sobre um texto, sobre uma temática, por exemplo, o conceito de poder. Tem milhões de autores que falam, milhões é muitos, né? Mas tem vários autores que falam e que definem poder de uma maneira diferente. E isso é relevante e traz questões a serem tratadas também. No lugar de fala dessas pessoas, em qual momento elas se situavam, qual era o tempo e o espaço, qual era a vertente política, econômica, o país em que se encontravam. Um conceito de poder definido por Joseph Nye não vai anular o conceito de poder definido por Eric Hobsbawm. Então, eles estão ali e são conceitos que estão no universo de poder e que podem conversar entre si, que a gente pode fazer comparações e entender um pouco sobre o contexto em que eles estavam inseridos, e de certa forma a gente amplia e começa a ver que se uma pessoa falou que a banana é amarela, não é a banana é amarela e acabou. A gente precisa criar esse feeling de debate interno para que a gente observe as diversas narrativas que a gente tem nos dias de hoje e não tome as coisas como verdadeiras, trazendo sempre para o debate para tentar analisar o que seria melhor, o que seria mais viável diante das situações em que a gente está discutindo. Então, buscar por outros mecanismos de absorção de conhecimento faz com que a gente enxergue outras visões e amplie a nossa consciência de a gente tem várias narrativas e a gente precisa debater e pensar sobre o assunto e refletir sobre isso para que a gente chegue a uma conclusão que na verdade vai levar a mais outro debate, mais outras narrativas, assim como um processo que não tem fim. Eu sei que esse é um exercício que exige muito tempo e que na verdade é bem cansativo, tendo em vista que você não vai só ler o texto e acabou e é isso aí. Mas esse esforço vale muito a pena no final. Às vezes durante a graduação, semana de prova, a gente tem que ler esse texto aqui pronto. Mas esses conhecimentos vão se acumulando e tanto no começo quanto até o final da graduação, depois que você formar, eles vão ser importantes na sua trajetória. Então aproveite os momentos que você tem para poder condensar essas informações e tentar fazer uma leitura um pouco mais universal, para que você não fique preso no texto que você está achando muito chato ou que não fique só no vídeo que talvez tenha algumas informações muito jogadas ao ar, que a gente tenha o fator empírico de pesquisa e consiga assimilar isso com outras realidades e com outras situações para que a gente veja o ambiente macro
que seja possível debater e analisar de uma maneira melhor. A última dica é: de todas essas atividades que você vai fazer para poder entender esse livro, por exemplo, faça resumos, fichamentos, escreva em cadernos reflexões ou ideias ou coisas que você acha que precisa pesquisar mais a fundo. Escreva o resumo do que você entendeu sobre o livro. De qualquer forma, não precisa ser nada perfeito, precisa ser importante para que você entenda. Os meus resumos são uma loucura, tem coisas que eu coloco o nome de pessoas para poder lembrar, ou coloco termos em outros idiomas porque isso vai chamar minha atenção, ou passo marca-texto colorido porque isso vai me lembrar outras coisas, enfim, cada um vai encontrar a sua metodologia, mas ter tudo isso escrito e documentado facilita na revisão, no resumo. A gente, mesmo tendo essa leitura 360, não vai absorver 100% do conhecimento. Vai ficar aquilo que precisa ficar. Mas se em algum momento a gente precisar rever aquilo que a gente já estudou anteriormente, ao invés de ter que ler a obra toda, você vai lá nos resumos e consegue enxergar de maneira mais pontual quais foram as temáticas e os assuntos que você se ateve durante aquele momento. Então, faça resumos, fichamentos da forma como você achar melhor, mas documentar isso é muito importante para que você tenha essa base e que você continue buscando novos conhecimentos sem esquecer aquilo que ficou lá para trás. Compartilha aqui embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida ou se tem alguma estratégia que vocês usam aí para poder ler aqueles livros que vocês têm um pouco mais de dificuldade ou aqueles conteúdos que são mais densos, que precisam mais da nossa atenção. É isso então, espero que tenham gostado do vídeo, que ajude de alguma maneira. Se inscreve no canal, semana que vem a gente tá aqui de novo e segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!